Pessoal, alterar a voltagem do aquecedor é na página 7 que a gente vai ter as configurações. Repare que temos modelo, o único modelo 110-220 é o do aquecedor de 10 mil litros, é esse daqui, tá? É o único que vai ser com dois elementos, ou seja, ele vai ter apenas 4 pinos, sendo que nessa posição que tá lá, os dois pinos aparentes, você vai ligar em 220. Caso eu tire, repare que aqui tem duas chapinhas, ok? Se eu tirar uma chapinha daqui, passar para o lado de cá e ligar um fio neutro aqui e uma fase aqui 110, aí eu vou poder ligar ele em 110, ok? A amperagem altera quando você altera a sua voltagem. Porque como que a gente calcula a amperagem? A gente divide potência, então, por exemplo, esse aquecedor aqui de 10 mil litros, ele tem 6 mil watts. Se eu dividir 6 mil watts por 220, eu vou ter uma amperagem. Se eu dividir 6 mil watts por 127, eu vou ter outra amperagem. É a mesma coisa aqui, ó. O de 20 mil watts, 20 mil litros, 8 mil watts. Se eu dividir 8 mil watts dividido por 220 volts, eu vou encontrar 36,36 amperes. Se eu dividir 8 mil watts por 380 volts, eu vou encontrar 21,5 amperes. Por que eu estou explicando isso? Porque a tabela da NBR 5410, na parte de dimensionamento de redes aqui na página 9, ela vai falar que, de acordo com determinada amperagem, né, nós vamos usar uma bitola de fio. Ela foi construída até 15 metros, você tem que fazer a compensação. Tem vídeos no YouTube explicando como você faz essa compensação. Dimensionamento de rede é um negócio um pouco mais sério, tem que ser feito por alguém que esteja no local para saber o tamanho da fiação. Mas voltando à alteração da voltagem. Então todos os equipamentos, seja o aquecedor de 20 mil litros, o de 30 mil litros, o de 40 mil litros, o de 60 mil litros, o de 80 mil litros, todos eles, ó, são 220, 380, tá? Com exceção desse daqui que eu vou explicar separado. Então vamos lá, como é que a gente faz? Com uma chave 8 milímetros, se você vai ligar a resistência em 220, tanto faz você escolher a cor vermelha ou a cor azul. Você pode, se tiver em região, estado que usa 220, sendo 110 de um lado e 110 do outro, você vai ligar uma fase aqui 110, outra fase aqui 110. Se você tiver em estados que é 220 monofásico, você vai ligar o neutro de um lado e a fase 220 do outro, ok? Caso você queira alterar para 380 volts, você vai basicamente soltar aqui, ó, soltar os parafusos, as porquinhas, tirar o jampeamento. Esses jumps de ligação aqui, ó, eu aconselho você colocar ele do outro lado, tá? Desmonta aqui, tira os parafusinhos e coloca junto. Mas repare que ficou 3 pinos expostos. Então você vai ligar uma fase 220 em cada pino desse. Use terminal na ponta dos fios, que vai facilitar para você a fixação dele com a porquinha, ok? Feito isso, seu equipamento já está em 380, o aquecedor. Repare que o quadro de comando, ele manda energia em 220. Ele funciona por causa do computador, da fonte que tem lá dentro em 220. Então, toda vez que você alterar para 380, você vai ter que utilizar uma contatora. Contatora você encontra em qualquer casa de material elétrico. Você já vai saber a amperagem que seu equipamento vai usar, e aí você compra uma contatora para amperagem correta, porque isso varia dependendo do tamanho da fiação, tá? Repetindo, dimensionamento de rede, página 9, você vai determinar a amperagem, tá? E aí você vai estar utilizando a contatora, o quadro ele dá um sinal 220 para a contatora atracar,
e a contatora deixa passar a energia, as 3 fases de um lado para o outro aqui para o aquecedor. Então essa é a dica importante. Agora eu vou falar rapidinho do aquecedor de 10.000 litros. O de 10.000 litros é o único que possui 2 elementos. Qual que é a diferença? Vamos lá. A resistência dos outros equipamentos, ela é com 3 elementos. Ela é mais comprida e com 3 elementos. Ela é mais reforçada. Então ela entra aqui, ó, a energia entra de um lado e ela sai do outro lado. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, por isso que são 6 pinos do lado de cá. Já essa aqui, ó, a energia está entrando por aqui, deu essas voltinhas e saiu por aqui. São 4 pinos, são 2 elementos, 4 pinos do lado de cá. Se você reparar, aqui tem 2 chapinhas embaixo. Essas chapinhas aqui, se você tirar uma e colocar em cima, você vai poder ligar neutro embaixo e fase 110, 127 volts em cima. Se você deixar do jeito que está, você vai ligar aqui, ó, fase 110, fase 110, ou em caso de estado que é rede monofásica 220, vai ligar o neutro de um lado e a fase 220 do outro, ok?